até as ruas para ouvir o que as pessoas pensam da relação entre educação e mercado de trabalho. Confira. E aonde você quer chegar? Me formar em jornalismo, puxar minha faculdade para rádio. E por eu ter 32 anos, eu, em vez de uma, já fazer duas. Entendeu? Duas faculdades, que basicamente o que vai acontecer. E nesse meio tempo, eu fazia uma prova para o setor de comunicação, para a Polícia Federal e para o setor de comunicação. Eu sei que eu vou conseguir ganhar o suficiente para me movimentar minha vida, estabilizar minha vida, ter meu filho tranquilamente. Não precisa nem viver tão bem, mas viver, entendeu? E quem sabe, sei lá, me dando bem no setor de comunicação e assessoria de imprensa, quem sabe possa ser o primeiro porta-voz negro do presidente da República. No documentário Fala Tu, o representante comercial Sérgio, conhecido como Togum no universo do rap, aposta que os estudos podem abrir mais portas para ele no mercado de trabalho. Uma ideia que é compartilhada por muitos outros brasileiros. Se a pessoa não souber ler, não estudar, não vai conseguir emprego, né? Eu vou ter que estudar agora e conseguir arrumar emprego devido ao estudo. O estudo leva a bons resultados. Eu estou aqui hoje, tenho emprego porque estudei. Você frequentar a escola é garantia de emprego, com certeza. Se você não frequentar uma escola, você praticamente não é nada. Se já está difícil para quem está estudando e para quem tem curso superior, para quem não tem é muito pior. Mas há também quem não acredite que a educação seja garantia de uma vaga no mercado de trabalho. Frequentar a escola é garantia de emprego? Nem sempre, porque já tem muita gente aí formada, estudada e nem por isso estão trabalhando. Eu acho que a escola hoje não tem muita influência no que está acontecendo na economia hoje. O problema mais é um problema social e econômico, que não está dando muita oportunidade para o pessoal trabalhar. Na opinião de boa parte dos entrevistados, a escola precisa cumprir algumas exigências para poder garantir a inserção do aluno no mercado de trabalho. Seria uma escola profissionalizante, no caso. Tem que ter uma estrutura técnica, uma estrutura profissional. Tem que preparar o aluno já para o mercado de trabalho. Nós temos também que ter uma parceria com as empresas, em que quando esse aluno saia do ensino técnico ou do ensino universitário, se insira nesse mercado de trabalho, através de estágios, enfim. Começar a criança desde o princípio, da idade de 6, 7 anos, em diante, estudando para aprender informática, para garantir o emprego no futuro, que a partir de agora vai ser tudo informatizado. O debate sobre a educação como garantia ou não de emprego está presente também nas universidades. Não é garantia de emprego, mas diante de uma sociedade que não te oferece grandes oportunidades, você tem uma chance maior de se inserir no mercado de trabalho. No meu caso específico, eu acho que sim, a garantia de emprego, porque o ramo do direito exige muito um diploma, e não só para se trabalhar com advocacia propriamente dito, mas também para fazer concursos. Os concursos de maior nível exigem um diploma de 3º grau. Fazendo a faculdade, a única coisa que você obtém é o diploma. E para você arrumar emprego, com certeza, além de fazer a faculdade, você tem que se dedicar, né? Eu estou fazendo faculdade, mas eu não sei se eu saindo daqui eu vou arrumar um emprego, porque nem todo mundo que faz faculdade se prepara realmente para o mercado de trabalho. Bom, Orlando, o que você gostaria de destacar desses depoimentos que acabamos de assistir? Primeiro, ainda o paradigma muito forte que existe no Brasil, na nossa sociedade, do emprego. Quer dizer, a sociedade no mundo e no Brasil não é diferente, caminha para a redução da oferta do emprego, o que não significa redução de possibilidade de trabalho e renda. E de trabalho e renda, volto a insistir, não como algo ilegal ou algo subalterno, mas como algo que tenha valor, que esteja associado a conhecimento e capacidade contributiva, tanto para os processos produtivos, como também para a contribuição dos sistemas previdenciários, dos sistemas públicos de garantias sociais. Isso de um lado. De outro lado, alguns comentários que eu acho que são importantes. Diploma não garante emprego, nem sequer trabalho. O que dá alguma possibilidade de acesso é, acima de tudo, construção de conhecimento, é os seus saberes, as suas competências e uma perspectiva de contínuo reforço e de contínuo aprendizado. Quer dizer, precisamos romper com a ideia de que, fazendo o ciclo escolar completo, inclusive até o 3º grau, a gente vai conseguir completar a nossa dita formação.
Na realidade, nós não estamos formados nunca. Nós estamos sempre aprendendo e precisando cada vez mais aprender, porque o mundo hoje é de uma velocidade, em termos de novas tecnologias, de novas exigências e de novas competências exigidas pelo próprio mundo do trabalho, que não pode permitir que quem esteja empregado hoje tenha a garantia de continuar empregado amanhã, se ele não mudar a sua atitude. Então, eu diria que alguns depoimentos revelam já essa compreensão, mas sempre tem um pouco aquela ilusão, alguns outros mostraram, né, a ilusão de que se fizer a escola, vai na primeira parte do vídeo, né, vamos conseguir um emprego. Não, é importante não associar desta maneira. Estudar, aprender, construir conhecimento é base importante, mas não é garantia absoluta. A Dione, de Santa Catarina, vai fazer a pergunta agora. Oi, Dione. Boa noite. Nós somos da Gerência Regional de Educação, Ciências e Tecnologia de Blumenau, Santa Catarina, com a coordenação do programa A Consultora Educacional de Miranda dos Santos. Perguntamos, sabendo que o desemprego afeta milhões de brasileiros, como podemos estimular os nossos alunos para buscar cada vez mais o conhecimento? Obrigada. Obrigada, Dione, por essa participação, pela sua participação hoje, que, aliás, o pessoal de Santa Catarina estava um pouco sumido aqui do ao vivo. Voltem mais vezes. Obrigada, viu? Sebastião. Olha, eu acho que talvez seja esse um momento na história da humanidade que a vida é mais desesperançada para os jovens. É muito difícil convencer um jovem que vale a pena investir em qualquer coisa hoje. Quer dizer, a explosão da violência, as condições precárias para as classes pobres, a má escola pública, né? Tudo isso tira muito estímulo da garotada, até porque vê que a situação dos seus familiares ela é muito ruim hoje. Estou falando de 20 anos, estou falando de uma crise que começou na década de 80. Então, o problema é assim, quem estuda tem um pouquinho mais de chance. Agora, sem estudar, fora o tráfico, fora o jogo do bicho, fora as atividades ilícitas, é muito difícil o cara conseguir alguma coisa. Então, esse dilema que a gente vê nas escolas de periferia, dos professores que trabalham com a população pobre, é terrível. Agora, eu acho que a gente tem que deixar bem claro, não há saída possível para resolver essa epidemia de não conhecimento, de não escolarização, sem a boa escola pública. Somente a política pública pode ser a alavanca possível de resolver esse problema. O resto é complemento. O acesso à informática, o acesso às novas tecnologias, mas sem a boa formação escolar não existe saída possível. Não é uma receita única, mas é um ritual de passagem à escola pública de qualidade. Porque as classes pobres não têm como pagar a escola privada. E também não há nenhuma garantia que a escola privada é uma boa escola. Não é? Então, o que há é a ilusão de cada vez mais as pessoas. Antes, na minha geração, o prêmio era o ginásio, 8ª série hoje. Depois, passou rapidamente para ser o 2º grau, chamado ensino médio hoje. Hoje, qualquer pessoa que trabalha sabe que se não fizer o 3º grau, já está mais ameaçado de não segurar o emprego, não conseguir emprego. Essa é uma espiral que não tem saída, ou seja, o que tem que fazer é uma boa escola, pelo menos no nível médio, que é o que os outros países fizeram, garantir que esse jovem entre na escola mais tarde e com essa base escolar sólida, ele vai estar preparado para o resto da vida. Sem isso não há solução possível. Tá certo. Ivoneide de Goiás faz a pergunta agora. Oi, Ivoneide. Boa noite. Eu sou Ivoneide, do Teleposto Corocalina, na cidade de Goiás. No texto, nós vimos que tem um trecho nós sublinhamos. Fala assim: assim, a garantia de um exercício pleno da cidadania exige que todo cidadão tenha acesso a uma educação que lhes possibilite a participação no trabalho social de reposição, recriação e reconstrução permanente das condições do bem viver na cidade. Pergunto: que padrões podemos estabelecer para identificar este bem viver? Como poderemos mensurar esse bem viver através da escola profissionalizante? Boa noite e muito obrigada. Obrigada, Ivoneide, pela sua participação. Eu te espero também ao longo de toda essa semana. Obrigada. A professora Eunice.
Olha, mensurar, né? Nós não vamos fazer uma mensuração do ponto de vista quantitativo do que se coloca. Mas a perspectiva de uma cidadania, de direitos sociais, de direitos políticos, de direitos humanos, de direitos sindicais, direitos ambientais, é essa a perspectiva dessa construção de conhecimento, dessa escolaridade, como já foi colocado aqui. Na verdade, nós precisamos ter uma educação com uma qualidade, em que realmente você construa conhecimentos que não sejam só para o emprego, mas, na verdade, na perspectiva muito maior da sociabilidade, da dimensão social e política muito mais ampla. Então, a questão da cidadania ela é importante. E aí nós vamos ter alguns mecanismos, alguns instrumentos que nós vamos estar construindo nessa escola para que se possa ter essa cidadania. Eu acho que a escola precisa, além dos conteúdos técnicos, dos conteúdos científicos, profissionais, precisa ter outros conteúdos sociopolíticos, conteúdos de relação de gênero, de cultura, de relação de raça, de etnia, quer dizer, outros conhecimentos que possam estar associados a esses técnicos profissionais que façam com que aquela pessoa ele tenha essa formação integral, né, em todas as suas dimensões. E aí sim nós vamos ter uma cidadania, pelo menos uma perspectiva de se ter isso. Até porque, professora, né, o que se espera da educação, em educação básica, inclusive no ensino médio, na educação de jovens e adultos, é que se forme para a cidadania, para ser um cidadão, né? A gente viu, conversávamos um pouco no intervalo, né, Sebastião, de que quem estudou na década de 70, por exemplo, o ensino médio, foi obrigado a fazer um curso profissionalizante sem direito a discutir filosofia, história, geografia mais aprofundadamente, que é um direito do cidadão. E aí virou um curso técnico, profissionalizante, ou seja, pessoas que só foram preparadas para o mercado de trabalho, né? E, consequentemente, pessoas das classes populares, porque não se dava a elas a esperança nem a expectativa de ser algo mais na vida do que apenas ser um técnico profissionalizante e apertar parafuso. Como não reproduzir esse modelo no século XXI? Eu queria fazer um comentário sobre a questão da cidadania. A cidadania está muito ligada ao conceito de cidade, né? E é engraçado como não se fala disso. Você só pode exercer a cidadania na vida urbana, no conglomerado. Quer dizer, a cidadania é uma criação que vem junto com a cidade, o exercício da cidadania. O problema é que a cidade hoje não tem a cidade que as pessoas vivem mais na cidade. Uma parte vive apartada na cidade, nos bairros exclusivos, nos bairros com segurança. E uma parte vive no resto, o resto que é a maioria. Então, essa segregação, essa apartação, ela traz inclusive um prejuízo de formação para os alunos das classes médias altas e ricas. Porque esses alunos não reconhecem mais no pobre um ser humano igual. No livro do Primo Levi, quando ele discute o campo de concentração, ele diz que só era possível o nível da violência do soldado nazista porque ele estava na cabeça dele construído que ele não estava lidando com o ser humano. Então, essa coisa está perdida hoje. E tem muito a ver com a violência, quer dizer, porque também o pobre ele é tão humilhado pelos carros importados, pelos vidros escuros, pelo nível de segurança, que ele também não reconhece naquele outra pessoa um ser humano. Então, eu acho que a discussão é muito mais complicada. O nível de segregação que a sociedade brasileira alcançou, eu acho que, quando eu falo da escola pública, é uma boa escola para todos. Num país como a França, a Alemanha, a Itália, hoje se discute a disputa das vagas nas boas escolas públicas para que os filhos dos pobres não sejam excluídos das boas escolas públicas pelos filhos dos ricos. Ou seja, todos possam. Agora, quem quiser pagar um internato caro e tal, isso é outra coisa. Mas eu insisto muito nessa tecla e depois eu queria ver se nesse programa eu posso falar um pouquinho de formação profissional, que é a minha praia. Eu falei até agora só de educação. Tá certo. A gente vai ouvir primeiro a pergunta da Rose, aqui do Rio de Janeiro. Oi, Rose. Boa noite a todos. Rose, do Teleposto de Paraíba do Sul. A pergunta é a seguinte: como trabalhar a competitividade que será encontrada no mercado de trabalho
sem perder o foco das relações humanas necessárias em qualquer ambiente, como solidariedade, respeito e a cooperação. Boa noite, obrigada. Rose, muito obrigada. Vocês de Paraíba do Sul também estavam sumidos aqui do Ao Vivo. Bom ouvir vocês de volta. Obrigada, viu? Orlando, como é que essas questões são discutidas, por exemplo, num ambiente de formação que vem do empregador, né? As questões de competitividade, que muitas vezes há um estímulo por parte de algumas empresas nessa competitividade para que haja um aumento da produtividade. Claro, e isso é muito importante. Quer dizer, essas coisas não podem ser vistas numa visão dicotômica. Quer dizer, o processo de aumento de produtividade, de melhores resultados, de aumento da competitividade, tanto das organizações, das empresas, como dos próprios profissionais, não está dissociado de ampliação do universo e das fronteiras do conhecimento. Hoje, há muitas empresas, grandes e médias e até mesmo pequenas empresas, que trabalham junto aos seus colaboradores conceitos e práticas de responsabilidade social, de integração à comunidade onde eles estão inseridos, ou diretamente ou indiretamente. Isso de um lado. Na perspectiva do desenvolvimento do conhecimento, de novos profissionais, de estudantes das escolas, isso também é importante. Mas sem termos a ilusão, eu insisto muito nessa tecla, de que a escola por si só, que é uma ideia que nós resgatamos lá atrás, ou trazemos lá de trás, de que a escola, ao final do período de escolarização, você já está um cidadão completamente formado. Não é verdade. O exercício da cidadania, o exercício da construção da consciência social, ele é permanente. Até porque as pessoas mudam, evoluem, mudam de opinião, mudam de comportamento, a sociedade também muda, as empresas e os sujeitos sociais também, portanto, acabam sendo impelidos a essa mudança. Então a pergunta da Rose, eu acho que ela é importante para ser respondida não na perspectiva de uma dicotomia, de uma exclusão. Ao contrário, aumentar a competitividade passa por isso também. Um bom profissional hoje, ele tem que saber se relacionar com os colegas, ele tem que saber se relacionar com o ambiente de trabalho, com o ambiente do entorno da empresa ou da organização a que ele serve. Isso vale também para a própria escola. Quando o estudante ainda não está trabalhando, ele não tem que aprender a conviver com os grupos e numa perspectiva de integração, respeitando a individualidade. Isso é muito importante. Eu acho que não é excludente, ao contrário, é complementar. E essa complementariedade é possível e nós, no Senac do Rio de Janeiro, a gente trabalha muito. Nós temos um programa com jovens que é exatamente isso, chama-se Portal do Futuro, que vários municípios do Rio de Janeiro já tiveram oportunidade de vivenciar. Tá certo. Bom, depois do intervalo, vamos conhecer o trabalho que duas instituições ligadas a diferentes setores desenvolvem. Salto para o Futuro volta em instantes. Vamos conhecer na reportagem as propostas de duas instituições.